Muito bom, vamos lá, continuando, a gente está no Daf Yuda Mudalef, na primeira linha grande, ela aí caixa, a caixa, a gente está vendo aqui algumas contradições que aparecem entre a nossa Mishnah, na qual, com relação a Yom Tov, Beit Shammai Mekilim, eles liberam mais, e Beit Hillel Machmirim, Beit Hillel rigoram, a gente encontra lugares que sai o contrário. Ela aí caixa, a caixa, o lugar onde existe uma contradição é no seguinte ponto. בית שמאי אומרים אין נותנים את האור לפני הדורסן ולא יגביהנו, אלא אם כן יש עליו כזית בשר. בית שמאי fala o seguinte, olha, alguém que fez uma shritá no Yom Tov, e depois de fazer a shritá, obviamente a carne eles pegavam para comer, mas o couro precisava começar a ser trabalhado, senão tem o risco dele acabar estragando. Beit Shammai fala, olha, você fez shritá para comer a carne sem problema nenhum, mas não pode colocar o couro num lugar onde vão pisar ele, não pode começar a trabalhar o couro, e também não pode nem movimentar o couro, levantar ele, a não ser que tenha pelo menos um casaite de carne preso no couro. Precisa ter algo que não é mukse no Yom Tov. Um couro não trabalhado, que não serve para nada, é mukse no Yom Tov, mas tem um pedaço de carne, que a carne não é mukse no Yom Tov, que ela pode ser cozida, assada, etc. Se tiver um pedacinho de carne presa na carne, aí pode preso no couro, aí pode movimentar ele. Ou seja, a gente vê que Beit Shammai machmirim, rigorum. O Beis Hillel matirim, Beis Hillel liberam. Não, você fez shritá, você quer colocar o couro numa passagem onde tem muita gente passando e pisando, já para começar a trabalhar o couro, não tem problema nenhum. Então a gente encontra o contrário. A Almagabei Simchat Yom. Então a gente vê que com relação a Simchat Yom, então, com relação a liberações para que a pessoa coma carne no Shabbat, no Yom Tov, Beit Shammai lechumra, Beit Hillel lekula. Beit Shammai Mahmirim, eles falam, olha, você quer se alegrar no Yom Tov? Ótimo. Quer fazer shritá? Faz, mas não é por isso que você vai começar a trabalhar o couro também. Então, Beit Shammai, eles rigoram, Beit Hillel Mekilim. Urmin, porém, por outro lado, a gente encontra na Mishnah Shochet Chayav El Bem Tov, na nossa Mishnah a gente encontra que alguém fez shritá num frango no Yom Tov, Beit Shammai permitem cobrir o sangue, Beit Hillel falam, não, não pode cobrir o sangue, a não ser que você tenha terra pronta de Erev Yom Tov. O que vai acontecer na prática é que se a pessoa não tiver terra pronta de Erev Yom Tov, terra preparada para cobrir o sangue, para Beit Shammai o cara vai fazer shkita e tá ótimo, e Beit Hillel o cara não vai fazer shkita. Para Beit Hillel, olha, sinto muito, não pode fazer shkita, então a gente vê que Beit Hillel rigoram e proíbem, então saíram situações diferentes. Com relação, digamos assim, duas pessoas vêm perguntar, um fala o seguinte, fala, olha, só vou fazer shkita se eu puder trabalhar o couro. E o outro fala, só vou fazer shkita se eu puder cobrir o sangue com a terra que está lá no chão, que eu não preparei. No primeiro caso, o Beit Shammai vão proibir, no segundo eles vão liberar, e Beit Hillel no primeiro caso vão liberar, no segundo vão proibir, isso aí é um contrário. Para Rabbi Yochanan inverte Beit Shammai e Beit Hillel, de um dos dois, e aí dá tudo certo. Fala Gemara Mimai, talvez não. Fala Gemara que talvez são casos diferentes, porque o caso que Beit Shammai permitem cavar a terra para jogar sangue, Beit Hillel proíbem, é diferente do caso do que Beit Shammai proíbem trabalhar o couro e Beit Hillel permitem. Por quê? Qual a diferença? Dilma Loi, talvez não precisa inverter. Isso que Beit Shammai permitiram cavar a terra para cobrir o sangue, ela é quando você já tem a pá fincada na terra, e aí falta só levantar e jogar. A valeja deleika dekernaut, mas quando você não tem nada, quando você está no zero, aí eles não liberam. Então, no caso do couro, que você fez que está no animal, ótimo, fez que está no animal, mas agora pegar o couro, milechatchila, e colocar ele num lugar para ser pisado, isso Beit Shammai não liberam. Talvez não é contraditório, simplesmente quando você já tem a pá fincada, Beit Shammai fala, já termina, já começou, termina. Mas algo que Birrace nem começou, colocar o couro para pisarem, isso talvez não. Inami, ou talvez pelo contrário. O que Beit Hillel permitiram colocar o couro no chão para as pessoas pisarem é porque mesmo o couro não trabalhado serve de tapete, dá para deitar em cima. Ele não serve para produzir roupa ou algo do tipo, mas quando depois que ele já foi tirado do animal, ele serve para alguma coisa, ele tem alguma utilidade. Por isso o Beit Hillel liberaram. Avalatamlo, mas no caso do cara que quer fazer shkita no animal e ele não tem terra pronta para cobrir o sangue, lá ele precisa começar tudo do zero, não tem utilidade, não tem terra nenhuma para ser usada, aí Beit Hillel proíbem. Ou seja, os casos são diferentes. A expectativa da pessoa que quer uma liberação para poder fazer shritá são situações diferentes, então pode ser que aqui Beit Shammai permitem, aqui proíbem, e Beit Hillel aqui proíbem, aqui permitem, não é contraditório. Ela encaixa a caixa, mas se sim tem uma contradição é com relação ao seguinte, Beit Shammai omrim ein maselkim et adressim beyom tov, Beit Hillel matirim af leachzir. Antigamente eles tinham muitas lojas, tinham trisim, tinham
tipo persianas, e que eles, para abrir e fechar a loja, eles tiravam essas madeiras para atender os clientes. Beit Shammai fala, olha, no Yom Tov, o cara que tem uma loja, ele quer vender comida ou algo do tipo, Beit Shammai fala, olha, no Yom Tov, sinto muito, você não pode abrir a loja dessa forma. Você quer colocar alguém para dentro de casa ou algo do tipo, não tem problema, mas abrir a loja totalmente, isso daqui não pode. Beit Hillel fala, não, não tem problema, você pode pôr e tirar. Então a gente encontra com relação a Simchat Yom Tov que Beit Shammai mahmirim, Beit Shammai proíbem abrir a loja e Beit Hillel permitem. Urminhi, porém, por outro lado, a gente vê na nossa Mishnah, Shochet Chayav Yom Tov, nossa Mishnah a gente vê o contrário, que com relação a Simchat Yom Tov, Beit Shammai liberam e Beit Hillel rigoram. Bishlema Beit Shammai lokasha, atam deika dekenaut, achadeleika dekenaut. Beit Shammai eu entendo, a diferença é que no caso do cara que quer fazer shkita, ele já tem a pá fincada no chão, então não tem que fazer muita coisa, eles liberaram, mas aqui é realmente tirar a parede para receber os lekohot, os clientes, Beit Hillel, Beit Shammai proibiram. Beit Hillel kasha, mas Beit Hillel com relação a Beit Hillel talvez está kasha, está contraditório. O que a gente faz? A Rabi Yochanan muchlefet ashita. A Rabi Yochanan inverte as linhas de Beit Shammai e Beit Hillel, e aí eles saem exatamente igual. Estou vendo aqui que deu um problema na página, não sei quem está vendo e quem não está vendo, eu vou pausar, já já eu volto, vou ver o que aconteceu. Muito bom, continuando, a página Pachuté não estava descendo aqui, mas seguindo em frente. Então, a primeira opinião disse, olha, vamos inverter as linhas, aí a gente encontra sempre Beit Shammai Mahmirim, Rigor e Beit Hillel liberam, e agora falando que talvez não. Dirma Eloi, talvez não é contraditório. Atkan lo kamre Beit Hillel achai, la mishum dem binyan bekelim, ventra bekelim, avalatam lo. Talvez isso que Beit Hillel liberaram aqui nesse caso, tirar e pôr as janelas da loja, é porque eles sustentam que não tem construção aqui. Isso que você tira a persiana e devolve no lugar só para abrir a janela para poder falar com os clientes, Beit Hillel falam que isso aqui não é problema nenhum, talvez Bichá não tem proibição nenhuma, por isso eles liberaram. Mas quando tem uma proibição, no caso de cavar a terra para jogar, que tem pelo menos mukse ou proibição de cavar a terra lá, dependendo da linha, Beit Hillel não vão liberar, então talvez são casos diferentes, por isso não necessariamente o que aparece na nossa Mishnah é contraditório à opinião de Beit Shammai e Beit Hillel com relação a abrir e fechar a loja. Ponto. Vamos para a próxima Mishnah. Fala Mishnah. Beit Shammai omrim lo itolem keninem rodiom. Esse omrim omed veomer zel ani notel. Falam Beit Shammai e Beit Hillel. Olha, alguém que ele quer fazer ele tem pombas, ele pretende fazer shkita nessas pombas no Yom Tov, ele quer comer no dia seguinte, fazer shkita. Beit Shammai fala o seguinte, olha, para que você possa pegar as pombas no Yom Tov, você tem que Erev Yom Tov pegar a pomba na mão e falar, essa daqui eu vou comer amanhã, certo? Você já tem que preparar ela totalmente. E Beit Hillel fala, não precisa pegar ela na mão, é suficiente que você chegue e fale, olha, eu vou comer a pomba 2 e 3 que estão ali marcadas, tem alguma marcação que você vai saber qual é qual. Beit Shammai fala que você tem que pegar na mão, e Beit Hillel fala, não, é suficiente que você diga quais você pretende fazer shkita amanhã. Fala Gemara, Amar Hanan Barami, fala Rav Hanan Barami, Machloket bebricha reshona. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, se eu preciso pegar as pombas na mão ou só apontar quais eu pretendo comer, é quando é o primeiro zug, é quando é o primeiro casal de pombas, certo? O casal de pombas originais. Antigamente, quem tinha não antigamente, talvez hoje em dia também, não sei, pelo menos na época da Gemara, quem tinha um pombal, eles tinham aquelas duas pombas que são as pombas originais que vão produzir, que estão lá para reproduzir, e as que vão nascendo, eles vão usando, vão vendendo, vão fazendo shkita, vão comendo, mas tem a brechá rishonah, o primeiro zug, o primeiro casal que está lá para reproduzir. Então, fala Hanan Baram, essa discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, se eu preciso segurar, pegar na mão qual eu pretendo comer, ou é suficiente apontar, é só com relação ao primeiro casal, o primeiro par de pombas. De Beit Shammai Savre Gazrin Andil Matelem Luchei, que Beit Shammai fala, olha, esses dois são não o começo de tudo, não é só algo emocional, mas são aqueles que produzem, que realmente geram para mim toda a produção de pombas. Então pode ser que no dia seguinte, se eu vier e falar, eu vou comer aqueles dois amanhã, aqueles que eu vou fazer shkita e comer, pode ser que no dia seguinte, no Yom Tov, ele vai chegar e vai mudar de ideia, falar, não, esses dois, não dá, não posso.
Então, se ele não pegou na mão mesmo, existe a chance dele voltar atrás, por isso para Beit Shammai tem que ele pegar na mão e falar, esse que eu vou fazer shkita amanhã. O Beit Hillel sabe logo as e Beit Hillel fala, não, se não é Erev Yom Tov, ele veio e falou, olha, eu pretendo fazer shkita naqueles dois, acabou, já é suficiente. Mas o segundo casal, os outros, os descendentes, as pombinhas, sabe? Todo mundo concorda que é suficiente falar, esses daqui eu vou pegar, não precisa pegar eles na mão na prática. Pergunta a Gemara, o Beit Hillel lama leile, meimar zeveze ani notel, leima mikan ani notel lemachar. Pergunta a Gemara para Beit Hillel agora. Beit Hillel falaram que eu tenho que ir no pombal e falar esse e esse eu vou comer. A pomba número 743 e 745. Quer dizer, ele tem que especificar quais pombas ele pretende comer no dia seguinte, fazer shkita e comer. Pergunta a por que precisa disso? Por que não é suficiente chegar no pombal e falar, olha, eu vou pegar algumas daqui do meu pombal, desse grupo de pombas, porque eu tenho que especificar quais? Verri tem uma beitilei de obreira. Agora, por que eu teria que fazer isso? Porque eu não precisaria. Isso que eu vou e determino qual exatamente eu pretendo fazer shkita no dia seguinte, é para que aquilo deixe de ser mukse. Um animal vivo, a priori, ele é mukse, a não ser que eu pretenda fazer nele shkita. Então, isso que Beit Hillel fala, olha, vem e fala quais duas você pretende fazer shkita, transforma aquilo em carne, não mukse. Mas por que, se eu falo de forma geral, desse pombal aqui eu vou pegar duas, por que seria suficiente? Porque a gente tem algo que é chamado brerá. Brerá significa que no dia seguinte, quando eu pegar as duas pombas que eu quero fazer shkita, retroativamente é como se eu tivesse definido quais eu quero. Então, por que para Beit Hillel eu preciso especificar quais são? Talvez é suficiente que no dia seguinte eu escolha duas pombas que estão lá, leve elas e Itbarer lemafreia, retroativamente ficou claro que eram essas que eu tinha planos, eram essas que eu pretendia pegar. Então, por que eu preciso especificar? Porque não é só a gente falar, olha, eu vou pegar duas pombas daqui. Será que Beit Hillel não concordam que tem essa ideia de que retroativamente a questão se esclarece? Vetnan, a gente encontra na Mishnah o seguinte: Amet babait, quando tem um morto, tem um falecido na casa, ele impurifica a casa inteira. Veloptachim arbe, agora a casa tem muitas portas, tem muitas saídas, e a parte da saída da porta, ela se impurifica quando o morto passa por lá. Então fala a primeira opinião, Amet babait, veloptachim arbe, kulam tmeim. Se tem um morto na casa, um falecido na casa, com várias portas e janelas por onde dá para tirar o falecido, está tudo impuro, porque ele impurifica todos. Niftach echad mehem utameh vekulam teorim. Agora, se uma dessas portas se abriu para tirar o morto por lá, para tirar o falecido por lá, então caso eu coloque alguma coisa na outra janela, por exemplo, uma janela, uma porta pela qual o morto não vai sair, não está impuro o que está lá, porque o morto já tem uma saída clara, já é claro por qual saída ele vai sair, e aí só naquela saída fica impuro. Se a pessoa pensou já, ele planejou por qual porta ou por qual janela ele vai tirar o falecido, isso também impede que a impureza se espalhe para as outras janelas e outras portas. Beit Shammai fala, olha, isso que se eu planejei por onde eu vou tirar o falecido, todas as portas, as outras portas não estão impuras, é só quando eu planejei antes de falecer. Mas se ele faleceu, já ficou tudo impuro. Aí já não tem mais o que fazer. O Beit Hillel e Beit Hillel falam que não, mesmo que o morto já faleceu, na hora que eu penso, eu vou tirar ele pelaquela porta, isso aparentemente purifica retroativamente todo o resto. Ou seja, eu vejo que na hora que eu decido, na hora que eu escolho qual eu quero, retroativamente o resto fica claro qual era a minha intenção. Então, por que eu preciso especificar quais pombas eu pretendo pegar? Eu não posso falar, olha, eu quero uma pomba daqui, e no dia seguinte, quando eu pegar duas, retroativamente vai ficar claro que eram essas duas originais que eu tinha planejado. Igual no caso do morto, quando eu decido por qual porta eu vou tirar, retroativamente é como se na hora que ele faleceu, eu já soubesse que ele vai sair por lá, e todo o resto está puro. Então, a gente encontra que Beit Hillel sim falam essa questão retroativa. Então, por que aqui no caso das pombas não? Responde Gemara, a Itmarala foi falado sobre essa Mishnah, Amaraba leteret aptachim mikanu leaba. Rabba falou que isso que a porta fica purificada, essas portas e janelas por onde o morto não vai sair, está puro, é só daqui em diante, não é retroativo. Então, no caso das pombas, que eu queria algo retroativo, também não funciona. Assim também falou Rabi Oshaya, que Beit Hillel
purificam as paredes, as portas e as janelas daqui em diante, mas não retroativo. E no caso das pombas, eu quero algo retroativo. Então, no caso das pombas, já que essa retroatividade não funciona, eu preciso especificar quais pombas eu quero. Rava Amar, Rava discorda, diz e fala o seguinte, Leolam, Lemafreia. Rava fala que pode ser que as paredes, as portas e janelas ficam puras Lemafreia, retroativo. Ah, porque com relação às pombas, então eu preciso falar especificamente qual pomba eu pretendo comer. O motivo das pombas é o seguinte, porque o retroativo não funciona. Dilma metal telveshavik, metal telveshavik, metal temide de lo hazelei. Fala, porque o que acontece? Pode ser que eu vou chegar no dia seguinte para pegar as pombas que eu quero comer. Vou pegar uma que na teoria não teria problema, porque na hora que eu pego a primeira, é como se retroativamente eu tivesse planejado fazer shkita nela, mas pode ser que na hora que eu vou pegar a primeira, eu vou ver que ela não está muito gorda, que ela está magrinha, vou desistir, vou deixar ela de lado e pegar outra. Vou pegar a segunda, que na teoria retroativamente era essa que eu tinha planejado, vou ver que ela também não está com peso muito bom, vou pegar a terceira, e eu vou estar movimentando pombas que eu não pretendo comer, eu vou estar movimentando muxes sem necessidade. Eu posso movimentar a pomba que eu pretendo fazer na shkita e comer, mas não uma pomba qualquer. Então, por isso, na hora que eu venho e falo, essas duas eu vou comer, o negócio está resolvido. Porque essas duas que eu vou pegar e acabou. Não tem o risco de eu ficar trocando e mudando. Pergunta a Gmará, vê a marca, meu medo, mas espera aí, mesmo que o cara venha no dia anterior e fale, olha, essas duas eu vou fazer shkita amanhã, de acordo com o Beit Hillel, não precisa pegá-las na mão, é suficiente que você aponte. Mas se você aponta para elas no Erev Yom Tov, quem disse que quando chegar no Yom Tov você fala, é 743, ela que eu vou pegar ela, talvez na hora você vai ver, ih, não tá tão boa quanto eu achava, vai desistir dela e vai pegar outra. Então o fato de eu apontar não resolve esse risco. Se o motivo que não serve o retroativo é porque existe o risco de eu mudar de ideia, falar essa não tá boa o suficiente, eu vou pegar outra, então apontar também não resolve isso. Porque apontar resolve. Responde a Gemara, Anemilei me erev yom tov. אבל ביום טוב אסור, דזימין דמשתכח שמנים כחושים וכחושים שמנים, וכמטל דמידי דלא חזלי. Fala, a diferença é quando eu faço Erev Yom Tov ou no Yom Tov. Já que eu venho Erev Yom Tov e aponto quais eu pretendo fazer shkita no dia seguinte, não tem mais risco. Porque eu já decidi quais eu quero. E acabou, não vou mudar de ideia. Mas se no próprio Yom Tov eu vou vir e começar a tomar decisão, aí eu vou estar pensando, peraí, deixa eu pegar essa, pega, vê, não está muito boa, pega outra. Mas quando eu já de Erev Yom Tov preparei qual eu pretendo comer, qual eu pretendo fazer shkita, então já na minha cabeça já não tem outra opção. Essa é a única opção que eu tenho. Então, mesmo que eu pegue e veja que ela não está tão gorda quanto eu imaginava, mesmo assim já foi decidido, não vou mudar de ideia. Então, quando era evento, eu já planejei, acabou por aí. Não tem mais o risco de eu mudar de ideia, mesmo que eu só apontei e não peguei na mão. E na minha outra explicação, outra explicação, porque de acordo com o Beit Hillel eu preciso especificar quais eu pretendo comer, porque se eu falar de forma geral, amanhã eu vou no pombal número 3, eu pego uma pomba de lá para fazer shkita, às vezes eu vou chegar lá e estão todas as pombas meio magrinhas. E não tem nenhuma boa. E aí o cara não vai bichilar fazer shkita em pomba nenhuma. Assim, pelo menos, ele tem que subir até o pombal, ver a situação e escolher. Na hora que ele escolheu, ele já viu em geral, já viu mais ou menos a situação, então está mais tranquilo, pode ter certeza de que ele vai fazer shkita em algum dos animais. Então, paramos por aqui. Escolha.